Graça e paz, meus queridos. Aqui quem fala é o Marcelo, ministro de música de PVL, leciono a classe dos músicos e hoje estou com a responsabilidade, junto aqui à IBD, para estar trazendo a lição Oração como Refúgio da revista Palavra e Vida e, após a vinheta, vamos dar seguimento a esse estudo. Vamos lá, meus queridos. Então, na revista Palavra e Vida, nós vamos abordar então agora oração como refúgio. Então, a oração. Então, o que vem ser essa oração, né, irmãos? Se nós avaliarmos, nós vemos a oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus, irmãos. Eu até costumo falar para os meus músicos que a oração é bater um papo aberto com Deus, né? Falar com Deus de uma forma íntima, né? Uma intimidade muito grande. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Então podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. Então eu vou estar com a minha Bíblia aqui aberta, online, estou no meu computador, e assim fica mais fácil da gente estar lendo alguns versículos e abordando alguns assuntos da própria revista. Então, como eu falei, a oração é um ato de comunicação com Deus, né? Um papo aberto com Deus, né? Então a gente deve estar orando, falando com Deus, conversando com Deus a todo instante da nossa vida, né? E aí nós temos que pensar também a oração como refúgio. O que viria a ser esse refúgio, né? A gente pensar em refúgio, a gente pensa num lugar onde se foge, né? Para escapar de um perigo ou aquilo que serve de amparo, né? E é exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente ora, a gente está assim falando com o nosso Pai Eterno algo que a gente tanto deseja, ou sofrimento, ou alguma resposta. Então é o seu refúgio, né? É onde você vai buscar, né, asilo, né? Vai buscar esse retiro com o próprio Deus. Então a revista ela vai nos dar uma leitura aqui, texto base, 2 Crônicas 7:14. Então vou abrir minha Bíblia aqui. E a palavra de Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo seria bom você depois, você ler esse capítulo inteiro de 2 Crônicas 7, e aí a gente vai ver Deus ele firmando uma aliança com Salomão. E aí a gente tem que pensar também no período do reinado de Salomão. Israel estava em plena expansão territorial, vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em um capítulo, ele vai dizer que numa noite Deus se apresentou a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Então, nós vemos que se nós tivermos uma oração a Deus de sinceridade, de humildade, você pode ter certeza, meus irmãos, Deus vai inclinar os seus ouvidos para o clamor do seu povo. Mas nós temos que ter essa convicção, essa fé em nosso Deus, porque a oração, como eu falei, é um papo aberto, é você conversar diretamente com Deus. Eu costumo falar também assim para os músicos que às vezes a gente não precisa daquela formalidade, né, para orar, né? Aquela formalidade, ó Senhor. Às vezes eu estou no carro e falo: Pai, ó, tá difícil, Deus, tá difícil, Deus,
Mas por que, Senhor? Então, a gente, é como se fosse conversar com uma outra pessoa, se comunicar, né? Uma outra pessoa de uma forma assim, espontânea. Então, às vezes, quando você está saindo, está caminhando, vou para o mercado, vou para o shopping, vou, enfim, aonde você for, na caminhada, conversa com Deus, conversa com Ele, tá? E aí, nessa oração como refúgio, nós vamos abordar 4 aspectos aqui que o autor ele nos coloca nessa. Então, vamos abordar cada uma delas. A oração é refúgio por meio da fé. Dentre os 4, esse é o primeiro, para a gente estar abordando. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, versículo 6, vamos estar aqui para a nossa Bíblia, e a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé, irmãos, é impossível agradar o coração de Deus. Nós precisamos estar falando com o nosso Deus com extrema confiança, porque como a gente falou na introdução, é um diálogo com Deus. Você confia na outra pessoa com quem você está conversando. E nesse caso, o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é justo, Ele é fiel, misericordioso. Então nós estamos conversando com o Todo-Poderoso em nossas vidas. A fé não insiste em conhecer a razão para que as ações de Deus, mas consiste em Deus como a maior das bondades e misericórdias. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos. Por último, por intermédio do seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus como nós conhecemos. E é através dela também que Deus fala com a gente, fala conosco. Deus fala conosco através da Bíblia. E nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. Isso me traz, quando eu li esse primeiro tópico, né, me trouxe a lembrança de um testemunho de um amigo, e eu pude ouvir dele, né? Essa é uma versão, não é uma versão, perdão, mas sim um testemunho dele, que ele me falou. Ele estava numa situação muito complicada financeiramente, e a esposa dele estava trabalhando com manicure e ele estava desempregado. Ele trabalhava numa transportadora, e essa transportadora mandou muita gente embora. E passou-se uns meses, nada de arrumar emprego e nada. E a situação estava ficando mais difícil ainda. E a esposa começou a fazer alguns bicos. E num belo momento ele ficou em casa com o filho. Naquele dia ele não foi procurar emprego porque não tinha ninguém para ficar com o filho. Se eu não me engano, o filho tinha uns 5 a 6 anos de idade. E num belo dia ele chegou, né? Conversando com o filho, que tudo ia dar certo, orando, sempre tinha uma vida de oração, mas chegou um momento que o coração apertou, quando um filho falou para ele assim: falei, pai, eu tô com fome aqui de biscoito. E aí ele foi abrir a despensa, não tinha nada para comer. E quando ele foi abrir a geladeira, também não tinha nada para o filho comer. E aí ele falou para o filho: filho, eu não tenho nada, mas vamos sentar aqui na mesa e vamos falar com o nosso Deus, porque Deus proverá. E aí aquela criança, né, falou para o pai, falou o seguinte: pai, o que é Deus proverá? Aí ele falou assim: vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ter fé. E aí ele orou, Deus pegou a mão dele, orou, acabou de orar. Passou-se alguns minutos, veio o cunhado dele, bateu na porta e
falou: olha só, eu vim deixar essa cesta aqui, essa cesta básica, e mais umas sacolas de compras, porque já distribuímos para todo mundo que estava na lista lá das nossas igrejas. E aí eu lembrei que você também está desempregado, então a gente veio trazer essa cesta básica e mais essas sacolas de compras. Tem como deixar aí? Aí, claro que tem. Aí deixou tudo lá dentro de casa. Aí ele olhou para o filho e falou: filho, é isso aqui, ó. Deus proverá, é isso aqui. É ter fé, é confiar em Deus, é confiar nos momentos mais difíceis que nós possamos enfrentar, é depositar a nossa confiança, porque aos nossos olhos parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Então essa oração é refúgio por meio de fé, é isso. É a gente se refugiar em Deus, onde a gente acha que é impossível. E aí a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Nesse segundo tópico, a oração é refúgio por meio da adoração. Nós vimos no tópico 1, a oração é refúgio por meio da fé. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. E é por isso que essa oração é eficaz. A resposta da oração estava ligada à justiça e misericórdia de Deus. O exemplo que eu dei nesse tópico 1, até o testemunho desse amigo, que passou por uma dificuldade muito grande, desempregado, e o filho estava com muita fome, não tinha nada na despensa, e ele foi orar, buscar a presença de Deus, buscar esse poder divino, essa intervenção divina para que aquele momento tão complicado, né? Dói até o nosso coração, né? A gente vê assim, o nosso filho pedir comida, a gente não tem algo para dar, não tem nada. E ali eu pude ver a misericórdia de Deus agindo na vida dele. E agora nós vamos estar vendo nesse segundo tópico, oração é refúgio por meio da adoração. Então eu vou estar abrindo a minha Bíblia aqui também para a gente estar lendo um versículo. Mas a gente tem que entender o seguinte: adoração é amor e dedicação, reconhecendo Deus como Senhor de nossas vidas. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é o nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada, ninguém como Deus. Ele merece a nossa adoração. Só devemos adorar a Deus. E a palavra de Deus diz, eu separei aqui, Lucas 4, versículo 8, que diz assim: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Nesse segundo tópico, nós podemos ver que na adoração reconhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem outros, nem nosso trabalho, mas Deus. Só Deus merece o nosso mais elevado respeito. Diante dele, Deus Todo-Poderoso, os anjos cobrem o rosto, clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Está registrado lá em Isaías 6, versículo 3. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Então, esse tópico 2 fala sobre adoração, esse refúgio em adoração, esse momento, né, que você vai estar com esse Deus Todo-Poderoso, né, de refugiar nele por meio da oração, mas reconhecendo a adoração, o amor e a dedicação que nós temos por ele, Todo-Poderoso, Deus. Esse é o nosso, a gente tem que firmar isso em nós, irmãos. Adoração é amor, é reconhecer, dar honra, dar glória, a majestade, o poder a Deus, ao Todo-Poderoso.
Porque com essa atitude de uma adoração verdadeira, genuína, essa adoração onde Deus procura os verdadeiros adoradores, é onde nós vamos estar colocando, depositando toda a nossa confiança nele, nós podemos nos refugiarmos nele por meio de oração. Porque quando formos falar com o nosso Deus, clamar o nosso Deus, ele vai ouvir as nossas orações, porque ele vai ver um servo fiel, justo, adorador, que reconhece a grandiosidade dele, que dedica sua vida por ele. Então, o nosso Deus merece essa honra, essa glória e esse louvor. No tópico 3, oração é refúgio por meio da confissão. A palavra de Deus diz em 1 João 1:9, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, aí é pecados de confissão, e boas ações que deixamos de fazer, aí são pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Está registrado lá em Provérbios 28:13. Depois vocês podem ler. Aqui vemos a descrição de arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem suas pecaminosidades. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza, no caso, natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo, é que nós estamos pecando contra Deus. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-los diretamente ao Deus, ao Todo-Poderoso, que promete nos perdoar de toda injustiça. Precisamos procurar o refúgio da oração a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Tópico 4. A oração é refúgio por meio do louvor. Vamos entender. Só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em primeiro lugar, devemos louvar a Deus porque Ele merece. O nosso louvor não pode depender das nossas emoções, porque as nossas emoções mudam, mas Deus é sempre igual. O verdadeiro adorador louva a Deus em todos os momentos, seja quais forem as circunstâncias. A palavra de Deus nos motiva a louvar a Deus, pois nos revela o seu caráter maravilhoso. Então, eu separei um versículo aqui, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui, que já está separada, que é Salmos, versículo 9, versículo 1 e 2. Salmos 9, versículo 1 e 2. Diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
declaração maravilhosa, né? Quero dar-te graças de todo o meu coração. E nós podemos perceber o seguinte, irmãos, há um erro muito comum nas igrejas, que o erro de nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é só por isso, cantar. Mas guardem isso, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. Todo aquele momento do culto, a liturgia do culto, todos esses momentos que é para engrandecer, elogiar, mostrar as grandezas que Deus tem feito em nossas vidas. Até como a gente acabou de ler, o próprio salmista falando isso, dar-te graças de todo o coração, falar de todas as tuas maravilhas. Então, irmãos, louvar não é só o cantar, mas vai muito além disso, tá? É você reconhecer essa grandiosidade do nosso Deus. A oração é uma forma de louvor, onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, quem não conhece essa passagem, né? De Paulo e Silas, por ocasião preso, estavam em prisão e lá em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor. Mesmo estando em situação tão indigna, a fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a tantas dificuldades, né, tantas coisas que vêm acontecendo ao nosso redor e no mundo, né, precisamos também estar esperançosos e manter a nossa fé em Deus. O salmista, no Salmo 34, versículo 1, assim expressou: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, em qualquer dificuldade, em tempos difíceis que estamos vivendo, o mundo, né, vive, devemos louvar e refugiar-nos em oração a Deus. Bom, meus queridos, nós vimos 4 aspectos aqui desse refúgio, né, a oração em refúgio, e eu quero concluir minha palavra nesse sentido de a oração um ato de comunicação com Deus, onde nós temos esse diálogo com Deus, esse papo aberto, né, com o nosso Deus. E os momentos assim que nós vamos estar falando com Deus, no momento que nós vamos estar nos dedicando essa oração, né, ao nosso Deus, ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio, né? Os momentos de paz e tranquilidade, bem como nos de dificuldade, guerra, sofrimento, a oração é um refúgio. Então, irmãos, que possamos assim orar muito, orar sem cessar, né? Que possamos buscar em Deus todo o entendimento, toda a compreensão. E eu quero assim concluir, deixar uma canção que eu vou colocar aí no final, para que vocês ouçam. É uma oração. E a parte da letra dessa canção, ela fala assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Então, eu deixo essa canção como uma conclusão de tudo que nós falamos aqui. Então, ouça essa canção. Deus abençoe. Deus assim possa derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.